O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, só gostaria de saudar Padre Messias, nosso pároco, Diácono Albino, nosso cooperador paroquial, os candidatos ao diaconato permanente, Fábio e o Carlos, e saúdo também a cada um de vocês que posso chamar de meus filhos e filhas. E hoje, as leituras da missa, da liturgia de hoje, são muito pertinentes, inclusive, ao tema que nos é proposto no dia de hoje. No Evangelho, nós escutamos que Jesus está ensinando as pessoas, mas só que de maneira especial começa a chamar aqueles que estarão ao seu redor. E aí os primeiros que os evangelhos narram, e hoje nós escutamos um pouco disso, Pedro, Tiago, João,
André, e aí depois vem a lista dos 12 apóstolos, e além dos 12 apóstolos, os discípulos e discípulas de Jesus que abraçaram a palavra que o Cristo anunciava, começaram a interiorizar aquilo que nós chamamos dos valores do reino. E é interessante que quando Jesus faz o chamado, e aqueles aos quais Jesus chamou, o Evangelho sempre diz: e seguiram a Jesus. E é interessante entender esse despojamento, que é muitas vezes deixar as suas vontades, deixar até então as suas crenças, permitir que valores sejam acrescentados e outros deixados de lado porque não são tão bons assim, e até mesmo a mudança de comportamento e a mudança de postura. Onde aqueles que olham, aqueles que abraçaram a fé em Jesus Cristo, percebem que tem algo diferente. Tem algo diferente no comportamento, na postura e no modo de pensar. Diferente, não aqui não como pessoas melhores ou como pessoas superiores. Porque quando isso acontece, que é narrada na carta aos Coríntios, a insensatez do homem. Quando o homem se fecha em si, não se abre, seja para a novidade do Evangelho, mas também não se abre para as outras pessoas, e aí tenta impor de qualquer forma o seu modo de pensar ou aquilo que ele acredita. Até mesmo, infelizmente, quando nós falamos da insensatez do homem, querer justificar o mal, querer justificar atrocidades por aí afora. E aí, quando nós escutamos Jesus chamando os seus apóstolos, os seus discípulos, Jesus os trata como irmãos, e aqui nós podemos dizer como família. E cada um de nós aqui, pela graça do batismo que nós recebemos na infância, seja na adolescência, em alguns casos, ou até mesmo na vida adulta. O batismo nos faz pertencentes a uma comunidade. O batismo nos faz pertencentes à igreja. Ou, em outras palavras, o batismo nos torna família de Deus. Família de Deus, aqui com seus irmãos e irmãs. De família, querendo ou não, toda a família, ela possui uma hierarquia que já nos é apresentada. O respeito que nós devemos ter com os nossos pais, o esposo com a esposa com o esposo, o respeito aos mais velhos, e aqui eu digo aos nossos avós, o respeito aí aos demais membros que formam a família, nossos tios e tias, os nossos primos e primas que junto de nós crescem conosco
e aonde nós temos ali o primeiro vínculo de amizade, até mesmo de fraternidade, onde se acerta junto, se erra junto, leva bronca junto e também recebem também elogios com a sua desenvoltura, com aquilo que realmente conseguem acrescentar no ambiente familiar. E essa hierarquia, fora os agregados, aí os genros e noras, os tios de afinidade que nós chamamos, que é quando um tio ou uma tia se casa e aquele ao qual eles contraem o sacramento do matrimônio se tornam também a nossa família, e nós chamamos também de tios e tias e temos também esse mesmo respeito. Mas tem hora que parece que falar do respeito ou de uma estrutura familiar, parece que nós estamos falando de algo ultrapassado, ou de algo retrógrado, ou onde o respeito é dado de acordo com a conveniência e de acordo com, digamos assim, com aquilo que a pessoa pode nos dar, com aquilo que a pessoa pode nos ofertar, e se não precisamos dela, colocamos realmente de lado. É isso que infelizmente querem incutir e até mesmo fazer essa instituição tão bonita, querida e sonhada por Deus, ser posta de lado. Mas só que o que eu dizia anteriormente, que pelo batismo nós nos tornamos família de Deus. E cá estamos, vocês aqui presentes na igreja e a vocês também que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Todos nós aqui formamos essa família de Deus, somos irmãos e irmãs pela fé que nós professamos em Jesus Cristo. E toda família, como eu dizia anteriormente, tem pessoas que vão assumindo responsabilidades e vão ganhando um certo destaque por conta da responsabilidade e do serviço que presta. E aí, como família de Deus, como povo de Deus, como irmãos e irmãs na fé, nós também precisamos aprender a respeitar e também ver qual o lugar que nós ocupamos nesse momento como família de Deus. Podemos ser os filhos que precisam dos mais velhos, pais e mães porque já assumem responsabilidades do cuidado, que são responsáveis de pastorais, movimentos, espiritualidades, enfim, que são colocados à frente para poder também ajudar na direção daquele determinado grupo, daquela determinada porção do povo de Deus. Aqueles que, pela experiência, já não estão mais à frente, mas nós respeitamos por tudo aquilo que já, a forma como já se doaram, se dedicaram, e tem muito também a nos ensinar. E quando eu falo que nós somos família, irmãos e irmãs na fé, não significa que nós não vamos ter problemas, não significa que nós não vamos ter as nossas adversidades, não significa que nós não vamos ter os nossos conflitos, porque dentro de casa, na nossa família, digamos, de sangue, acontece também esses momentos. E aí nós precisamos aprender com essas
adversidades, aprender com os erros cometidos, para que nós não o cometamos no futuro, ou que nós não repitamos o erro que que aconteceu no passado. E é esse o processo de amadurecimento e de respeito e de família e de irmãos e irmãs na fé que nós formamos. Mas infelizmente, aqui eu vou entrar em alguns pormenores, em alguns detalhes, para nossa reflexão. E aqui eu digo para que nós olhemos para nós, dentro de nós, e não olhemos para o lado e não pensemos, isso daqui serve para fulano, isso daqui serve para Beltrano, e nós não temos que aprender nada. Cuidado, quando nós pensamos assim, é o orgulho batendo e a insensatez do coração do homem vindo à tona. Como eu disse, nós formamos família, somos irmãos. Infelizmente tem hora que parece que nós estamos vivendo numa tribo indígena. Como assim tribo indígena, padre? Tem hora que nós vemos muitos caciques e poucos índios. Tem hora que nós vemos pessoas que querem um destaque, que querem simplesmente aparecer, pessoas que querem um status e querem pessoas onde elas possam simplesmente determinar e dar ordens. Me desculpe, quem pensa assim ou age assim, precisa olhar um pouco para o seu interior e ver aonde que deixou Deus ou Jesus Cristo no decorrer da sua. Por que eu digo isso? É que todos os nossos serviços, os mais variados, desde os mais simples até aqueles que têm uma maior responsabilidade dentro da vida de comunidade, dentro da família de Deus, como irmãos e irmãs na fé, é para doação, é para crescimento, é para o seu crescimento e ajudar os outros a crescer. E não ficar criando até mesmo rivalidades entre grupos, entre pastorais, entre movimentos, onde grupo X acha que é melhor que grupo Y. Precisa de regalias porque tem mais tempo do que grupo A que está começando. Isso em nada ajuda o nosso crescimento e muito menos nos tratar como família de Deus. Eu disse, temos os nossos problemas. E aí, nós vamos sempre nos deparar nas nossas relações, nós vamos ver as coisas positivas que todos nós temos, mas também as coisas negativas. Os tropeços que nós podemos cometer na nossa vida pessoal, na nossa relação com Deus, ou até mesmo no trato de um com o outro. E aí, tem muitas pessoas que enchem a boca para falar, que falam, que vivem como família, como irmãos e irmãs, e falam de uma bendita correção fraterna. Que me desculpem, até hoje
eu não consegui ver isso sendo colocado na prática, poucos momentos que eu consegui enxergar isso. Que tem hora que as pessoas pensam que correr na vida de família e entre irmãos é chamar o seu grupo e falar assim: olha, você viu fulano? Você viu Beltrano o que fez? Você escutou a fofoca dele que falou, a postura que ele tomou, como que ele agiu? Nossa, isso é um absurdo. É um absurdo, e o mal começa a se espalhar. E o mal começa a ser semeado. E aí tem hora que nós nem conhecemos a pessoa, e aí já temos algo contra ela porque nós ouvimos. Ou simplesmente chegam para nós: olha, cuidado, tá? Porque aquela pessoa ali é perigosa. Aquela pessoa ali prejudica qualquer um sem pensar duas vezes. Correção fraterna, pelo que o Evangelho mesmo nos diz, não é espalhar a fofoca ou espalhar as coisas erradas que os outros fizeram, ou simplesmente porque eu tive uma experiência ruim com uma pessoa, eu vou falar isso para os outros, para que os outros também vão ter. Não é bem assim que funciona. E aí quando nós falamos dessa correção fraterna, tem hora que quando eu escuto alguém tentando corrigir o outro, e quando chega no outro, ele não chega com caridade, ele não chega com amor. Chega muitas vezes impondo aquilo que ele acredita que é o certo, impondo que a pessoa faça aquilo que ele fala, porque é o ideal. E aí se coloca, aí a pessoa que fala se coloca num patamar acima. E aí, se colocando num patamar acima, acha que tem o direito de olhar de cima para baixo. E, em vez de estender a mão, é o dedo que está sendo apontado. E mais ainda, humilhando a pessoa, ou colocando a pessoa numa situação delicada, ou realmente numa situação de humilhação. Jesus nos deu o exemplo que não é assim que nós devemos nos tratar. Jesus, quando olha para Zaqueu, Jesus percebe daquele homem que era chefe dos cobradores de impostos, que sabia que roubava. Jesus, na curiosidade de Zaqueu, chegou diante de Zaqueu. E Jesus deu um sermão em Zaqueu, falando que ele estava errado, falando que ele deveria mudar de vida? Não. Jesus simplesmente falou: hoje eu vou na sua casa, vou estar junto com você. E na refeição, Jesus, sendo presença de Deus realmente, sem dizer uma única palavra, Zaqueu se converte. E a conversão de Zaqueu muda tanto o seu coração, que ele fala que vai restituir o que ele roubou dos outros, ainda de maneira dobrada. Sem Jesus pedir nada para ele. E aí a conversão aconteceu. Nós, como irmãos e irmãs na fé, não podemos nos esquecer que, antes de tudo, nós precisamos ser presença de Deus. E quando nós falamos desse trato, a capacidade de
se encurvar, de estender a mão, ou até mesmo se ajoelhar junto com a pessoa, ficar ali com ela, para que ela possa perceber que tem alguém que a apoia, que está junto, e que vai realmente estender a mão e auxiliar com ela naquela dificuldade, naquela situação, e se reerguer junto. Tem horas sem que ninguém saiba, sem que ninguém precise ficar sabendo. Então, olhando para o nosso coração, no dia de hoje, nesse momento, irmãs na fé, nós temos feito isso. O exemplo tem hora que alguns já querem, ou se acham, ou se consideram já os santos, que não têm o direito de estar, ou que não devem serem vistos com aqueles pecadores, entre aspas aqui, com aquelas pessoas que ninguém quer estar perto. E Jesus vai ao encontro do pecador. Tem hora que eu chamo a atenção dos jovens, especialmente aqueles que estão num processo de conversão, ou que se acabaram de converter, chega para conversar na confissão, direção espiritual, ou em papo de festa da minha família. Porque lá vão beber, porque lá vão falar besteira. Eu só vou dar uma passada no aniversário do meu pai e da minha mãe só para dizer que eu fui. Jovem que pensa e que age assim. O que Jesus faria no seu lugar? Jesus iria se afastar? Ou ia estar no meio deles com olho de crítica, para dizer que ele é melhor que ele? Acredito que não. E esse exemplo nós precisamos realmente aprender também como comunidade, como paróquia, como povo de Deus, como família de Deus. E se nós tivermos que seja a concorrência de quem ajuda mais, de quem busca mudar. E aí nós precisamos realmente aprender e ter a capacidade de se alegrar com a conquista e com a superação dos nossos irmãos e irmãs que vivem do nosso lado e que estão junto de nós. Mas tem hora que infelizmente nós não nos alegramos, nós não ficamos sabendo, ou se ficamos sabendo, nós tentamos denegrir, ou dizer, não, essa conversão não vale, essa conversão é fajuta, eu não acredito na mudança dele. E aí eu pergunto, onde e quando Deus nos deu a autoridade de julgar? Onde e quando Deus nos deu a autoridade de dizer quem merece ou não de estar junto dele? Onde que Deus nos deu a autoridade de dizer que alguém é caso perdido? Em nenhum momento Ele nos deu essa autoridade, mas nos deu sim a missão, e repito mais uma vez, de ser família de Deus e de aprendermos realmente a nos tratar como irmãos e irmãs e nos ajudar. E encerro essa reflexão, senão vocês batem em mim, também com o seguinte pensamento: nunca se esqueçam que
nós aqui, aqueles que estão em pastorais, movimentos, são membros ativos aqui da nossa comunidade, é serviço voluntário. Louvado seja a Deus por isso, louvado seja a Deus pelo sim de vocês, porque senão nós não estaríamos aqui. Nós não conseguiríamos dar conta de atendimentos, dos trabalhos e das atividades. Mas só que é serviço voluntário que deve ser feito de qualquer jeito. Não é porque é serviço voluntário, que é doação, que eu simplesmente faço da maneira que se deu certo, amém, se não deu certo, paciência. Não é assim. Tem uma direção, como eu dizia, família automaticamente tem a sua hierarquia, e aqui